Então pode ser que você tenha que trocar a sua folga mais para o meio de semana, mas se você tá querendo construir, principalmente no início, que você tem que passar por essas etapas, você tá com sede de progresso, você tem que saber que você tem que abdicar algumas coisas sim, plantar para lá na frente você colher. Olá, aqui é Carla Marinho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 7 empregos que pagam de 4 a 6 mil dólares por mês e por que eu acho que a vida aqui nos Estados Unidos pode ser muito melhor para você. Então acompanhe esse vídeo até o final para não perder nenhuma dessas ideias de emprego. Antes de eu começar a soltar essas opções de trabalho, eu quero só te mostrar uma comparação de poder de compra, poder aquisitivo, de acesso que esse país tem em relação ao Brasil. E por que eu acho que você trabalhar e construir a sua vida aqui pode ser muito melhor, muito mais acelerado você chegar nos seus resultados do que no Brasil. O que acontece? Tem muita gente que fala, né? Mas morar nos Estados Unidos, sei lá o quê, só pra comprar carro, roupa legal, será que vale a pena? Vou largar tudo no Brasil só pra ter acesso a umas roupas legais, a um carro? Será mesmo? Deixa eu quebrar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho nesse questionamento, né, nessas falas ali. A gente para pra analisar. Você trabalha pra quê? Você trabalha pra você ter dinheiro. Lógico, você tem o seu propósito, mas a sua moeda de troca é o seu dinheiro, concorda? Ou seja, se você trabalha oferecendo o seu serviço, a sua função, você trabalha trocando o seu tempo por dinheiro, concorda? Até aí a gente tá tudo ok, né? Isso é um fato. Você troca o seu tempo por dinheiro. Se você tá no lugar, por exemplo, o Brasil, se eu não me engano, eu não sei se é até maio ou junho, que o brasileiro trabalha só pra pagar imposto. Meu gato. Mas o brasileiro trabalha só pra pagar imposto. Agora você imagina, tudo no Brasil é mais caro, é mais difícil e você tende a receber menos e pagar mais. A gente vai falar isso em números, mas fica comigo nesse vídeo pra você entender essa ideia. A gente tende a receber menos e pagar mais. Nos Estados Unidos, já é o contrário. Você tem um salário mínimo maior, você recebe mais, e o seu poder de compra maior também, porque as taxas são menores, os impostos são menores, então você tem duas comparações, dois lugares. Agora, se você troca tempo por dinheiro no Brasil e tudo é mais difícil, deixa eu só te dar um exemplo em números, tá? Eu comprei um carro aqui em 2016, modelo Ford Fusion, na época que a gente chegou, a gente pegou esse carro. Ele custa aqui nos Estados Unidos 12.500 dólares. Se esse carro aqui custa 12.500 dólares, para um casal ter acesso, se aqui em Massachusetts um casal ganha na média 5 mil dólares, se eles investissem só para comprar esse carro, ia demorar 2 meses e meio para comprar esse carro. 2 meses e meio, 75 dias, uma pessoa consegue ter acesso a esse mesmo carro, um Ford Fusion 2016. Já esse carro no Brasil, ele vale o equivalente a 85 mil reais, mais ou menos. Se a gente faz a mesma comparação com base no salário mínimo do Brasil, para essa pessoa ter acesso a esse carro no Brasil, se o mesmo casal juntasse os dois salários mínimos dele só para comprar esse carro, ia custar mais ou menos, só para eu te dar uma ideia, de 1000 dias. Quanto que isso dá em meses? Deixa eu fazer o cálculo. Em meses dá... Quanto aí, Nenê, que dá em meses? Perto de 35 meses. Eita, 35 meses. Eu tô falando de 2 meses e meio pra ter acesso a isso, pra 35 meses pra ter acesso ao mesmo produto. Será que agora deu pra esclarecer um pouquinho mais? Só que aí a gente tem um problema, não é só no carro que as pessoas vão falar: mas vou lá só pra comprar carro? Não, não é só no carro. Essa mesma lógica é pra uma blusa. Essa mesma lógica é pra um alimento que você compra no supermercado, pra sua coisa, pro seu básico, pra uma pasta de dente, pra um shampoo, pra uma comida, um arroz, um feijão que vai ter na sua mesa, o seu básico. Essa lógica vai pra tudo. E aí no Brasil é tudo tão mais difícil, você construir o seu básico, né? Você construir a base é tudo tão mais trabalhoso que você, toda vez que você troca o seu tempo por dinheiro pra ter acesso ao básico, você tá demorando muito tempo. Muitos anos a mais para ter acesso ao que você construiria aqui mais rápido. Consegue compreender essa lógica? Assim, a gente está alinhado nessa mesma linha de raciocínio, que aqui pode ser sim um acelerador. Você consegue entender o seu real poder de compra, você consegue entender que o que você demora 10, 15 anos, às vezes até mais para construir no Brasil, você consegue construir aqui às vezes em 2, você consegue entender que aqui então tem melhores oportunidades. Agora a gente vai aprofundar então nessas oportunidades. Quais são as formas de trabalho? Quais são as formas de carreira que você pode conseguir construir aqui nos Estados Unidos? O que tem disponível aqui no mercado que você pode construir pra você? Antes de eu soltar essa opção, se você já conseguiu entender essa linha de raciocínio, tá gostando do vídeo, deixa o seu like. Não deixa de me acompanhar lá no Instagram também, que é @carla.marinho, que inclusive eu dei essa opção no vídeo de Reels pra vocês, eu compartilho várias dicas lá. Então se você não tá no meu Instagram, você tá perdendo tempo. Vai lá que você tá perdendo muita informação de valor. E essa primeira opção é, por exemplo, um emprego básico, tá? Um emprego super comum,
que é o garçom, a garçonete, que no Brasil, me fala aí qual lugar que paga muito mais do que um salário mínimo no Brasil para exercer essa função. Vou ficar de cara se você conseguir vir aqui e soltar uma lista de lugares. Pois é, se você trabalhar de garçom, garçonete aqui nos Estados Unidos, você ganha muita gorjeta, né? Eles chamam de tips. E isso aumenta muito a sua mão de obra, a sua hora de trabalho, e você consegue fazer ótimos valores, um salário muito acima da média, fazendo essa função básica, que não vai precisar de uma formação, não vai precisar nada muito acima do que o mercado exige para você começar. Então, por exemplo, tem um restaurante aqui que chama Cheesecake Factory, né? Cheesecake Factory, ele é bem conhecido, é uma rede de tipo de franquia, tem em todo lugar dos Estados Unidos, ou quase todos os lugares, e lá eles estavam contratando. Só pra você ter uma ideia, eles pagam 1.200 por semana, tem um site que eu vou deixar no link da descrição também, depois vocês vão lá conferir pra entender como funciona, que eles pagam 1.225 por semana, dá quase $5.000 no mês, pra exercer a função de garçom, de garçonete. Então é um restaurante que vai servir comida, tem a parte de bar, né, a parte que você pode sentar só pra ficar bebendo, tem a parte só do restaurante, que é separado, né, se você quiser mais pra comer, encontrar com os amigos. Então lá tem tudo, macarrão, carne, tem esses pratos mais elaborados, tem as tortas, né, por isso chama cheesecake, que é as tortas de cheesecake. Então funções básicas, funções que qualquer pessoa pode aprender, qualquer pessoa pode dar conta e já consegue ter uma média de salário perto de $5.000. Agora você imagina um casal trazendo pra casa essa mesma renda. A gente tá falando de quase 10 mil entrando por mês dentro de casa. Se você pega aqui em Massachusetts, o salário mínimo é 2.500, mas é muito difícil a pessoa ganhar só isso. Geralmente as pessoas ganham muito mais do que o salário mínimo. É muito comum ganhar perto de 3, 4, 5, né? Então, se você pega um casal trazendo pra casa essa receita, você consegue ver o seu dinheiro sobrar muito mais. Se você troca o seu tempo por dinheiro, você tá tendo o quê? Menos tempo, você tem mais tempo pra você tá gastando menos tempo pra poder conquistar essas mesmas coisas. Se no Brasil você ia demorar, sei lá, quando foi 1.000 dias, né, pra conquistar o mesmo carro, e aqui você consegue conquistar em 75 dias, vocês acham justo, gente? Olha a diferença, olha... Não sei se fica claro, tipo, quando eu falo isso eu fico chocada. Eu até hoje fico chocada com essa diferença. Eu falo de 1.000 dias no Brasil pra você conquistar a mesma coisa, que é 75. Então, se você consegue trazer pra dentro de casa toda essa renda, você consegue sim ter mais acesso. Você consegue sim acelerar os seus ganhos, acelerar os seus resultados. E se você troca tempo por dinheiro, você tá tendo o seu ativo mais valioso, o seu tempo pra você. E aí, se você conquistou esse objetivo, você pula mais rápido pro próximo. Então você consegue acelerar e conseguir muitos mais sonhos do que você seria capaz de fazer no Brasil. Consegue entender essa lógica? Porque realmente quem tá aqui e defende os Estados Unidos gosta, a gente consegue ter essa visão do lado bom daqui, de ser esse acelerador? Pois é. E a outra opção de trabalho aqui é na área de construção. Nesse site que eu falei pra vocês, começa pagando 25 por hora para iniciar nessa área. Lembrando que quanto mais bem você sabe fazer essa função, você pode subir de níveis e aí o seu salário também vai sendo mais pago, sua mão de obra vai sendo cada vez mais qualificada e seu valor de salário sendo maior. Mas para iniciar, você consegue fazer entre 4 a $5.000 por mês. Você trabalha de 40 a 50 horas semanais, no final do mês você consegue fazer entre 4 a $5.000. Se você vai subindo de nível, você vai ser um encarregado de obra, você consegue fazer acima de 6.000. Então olha só, você consegue escalar nessa função e aquela coisa. Imagina você vindo em casal, vindo em família e os dois trazendo dinheiro pra dentro de casa. Você tendo o seu custo ali na casa dos 3.000, 4.000, mas os dois trazendo dinheiro, você consegue ter uma vida farta, uma vida de classe média que é muito superior ao que você teria no Brasil, com muito mais acesso, com muito mais opção de lazer, com muito mais bens materiais, tecnologia, você ter o computador que você quiser, você ter, eu falo assim, né, caixinha do JBL de música, você ter o seu celular do ano, você ter o seu carro do ano, uma qualidade de vida muito acima do que teria no Brasil. Então, só pra vocês terem uma noção desse acesso que aqui é possível ter de forma muito mais acelerada. A outra opção de trabalho que eu quero compartilhar com vocês é a opção de Uber Eats. Pra quem não sabe, eu já trabalhei inclusive de Uber Eats lá no início da nossa jornada aqui, e a gente conseguia fazer perto de... A gente chegou a fazer, na época foi o quê? 2020, na época da pandemia, a gente fez quase $10.000 só entregando comida, só de Uber Eats. Tem noção? Olha que bizarro o poder disso. Você não vai fazer Uber Eats aqui numa moto, correndo risco de cair, de machucar.
Não, você faz no conforto do seu carro, com a música que você quer, sem ninguém te enchendo o saco, você faz seu horário, você faz, né, você se comanda ali, você é o seu próprio chefe, você não vai ter ninguém no seu ouvido mandando você fazer nada. Então é muito confortável, muito flexível. Então era uma boa opção naquele momento, inclusive de renda extra, que a gente fez muito também como renda extra, Uber Eats. E é uma opção que você consegue trazer uma boa renda pra casa, consegue sim então, criar a sua família e ter uma qualidade boa de vida aqui só fazendo essa função. Só pra você ter uma ideia, se você pega os dias de pico, né? Lógico, tem o lado bom, tem o lado ruim também do Uber Eats, que às vezes os melhores horários vão ser no finais de semana, então pode ser que seja sexta, sábado, domingo, que você consiga fazer, né, ganhar mais ali, fazer uma hora mais bem paga, porque o pessoal é final de semana, todo mundo pede mais. Então pode ser que você tenha que trocar a sua folga mais pro meio de semana, mas se você tá querendo construir, principalmente no início, que você tem que passar por essas etapas, você tá com sede de progresso, você tem que saber que você tem que abdicar algumas coisas sim, plantar pra lá na frente você colher. É necessário passar por essas etapas. Então, eu fazia feliz da vida, não tão feliz, mas fazia, né? A gente fica feliz, depois esse resultado vem, mas a gente consegue também, só de ser flexível, a gente consegue sim você ter uma qualidade de vida, você conseguir construir e ver cada dia entrando aquele dinheiro, aquele seu suor ali trazendo frutos, isso sim é muito prazeroso. Você tendo acesso a coisas que você jamais imaginou ter no Brasil, isso sim é prazeroso. E aí só pra você ter uma ideia, você trabalha mais nos finais de semana, né, você consegue fazer em média $300 por dia. Então eu cheguei, inclusive eu gravei quando a gente fez esse mês inteiro, né, de Uber Eats na época, eu vou deixar um cardzinho pra você assistir, acho que foi um dos primeiros vídeos do canal. E a gente conta a nossa história, a gente gravou como estava sendo feitas as entregas, foi bem na época, né, do auge ali da pandemia, então foi onde a gente conseguiu gravar, tá aqui pra você assistir depois desse vídeo, pra você entender um pouquinho como funcionava, como que funciona o aplicativo aqui. E era uma média bem legal que a gente conseguia trazer pra casa, então fica aí de dica pra vocês como opção. A outra opção que eu quero falar pra vocês é a opção de manicure. Se você é mulher, né, eu falei assim, a gente mulher, principalmente brasileira aqui, gente, não tem, ó, a minha unha tá mal feita hoje, mas eu comecei a fazer com mais frequência. Geralmente a gente tende a ir ou toda semana ou a cada 15 dias na manicure. Eu sei que a mulher, você vai me entender do outro lado. A gente pode estar sem maquiagem, pode estar de cara lavada, mas a unha tem que estar bonita. Então aqui, sim, tem muita demanda, tem muita procura pra manicure. Principalmente quando você escolhe morar no estado estratégico com comunidade brasileira, você consegue criar clientes dentro dessa comunidade. É muito mais fácil você achar a oportunidade de você escalar quando você tá numa comunidade brasileira. Quando você não domina o idioma, você ainda não tá documentado, você ainda tá construindo essa outra parte, você tá numa comunidade brasileira para iniciar a sua jornada aqui, é muito mais estratégico. Só pra gente entender o cálculo, né? Então tem vários tipos de unha. Você pode fazer a unha normal, você pode fazer aquela unha de gel, a unha de fibra, tem vários tipos, eu não domino muito não, mas quem entende um pouco dessa área vai entender. Unha de gel, fibra de vidro, então cada procedimento ele vai encarecendo o valor. Aqui geralmente eles cobram de 30 a 40 dólares para fazer unha normal, unha de gel. Se você faz mão e pé, vai ser entre 60 a 80 dólares em média. Aí demora tipo 1h30 para fazer isso. Se você consegue juntar umas 4 clientes por dia, você já tá fazendo de 240 a 300 dólares mais ou menos por dia. Final do mês dá entre 4 a 5 mil dólares, só para você ter uma noção do que essas funções básicas, sem precisar de um diploma, sem precisar de nada, você consegue ter mais qualidade de vida do que uma manicure no Brasil. Consegue compreender? Olha só a função, como que você consegue ser bem mais remunerado. E lógico, gente, você vai começar aqui, você tem que construir sua cartela de clientes, então você vai correr atrás das primeiras clientes. Talvez você não chegue no início já no topo, já, uau, arrasando. Não, você tá em fase de construção, mas eu tô te mostrando onde você poderia chegar, né? Qual que é a jornada que você traçando, fazendo tudo direitinho, você pode conquistar aqui. E aí, por isso que é legal e é estratégico, você tá numa comunidade brasileira, você tá ali no estado pequenininho, onde todo mundo mora perto, onde seus clientes moram perto de você e você consegue oferecer os seus serviços. Isso é só para você ter uma ideia dos seus produtos, tudo que você pode criar aqui nos Estados Unidos. Uma outra opção também de trabalho, que eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente dessa vaga, dessas funções que você consegue achar no site, eu vou deixar o link aqui para vocês, mas é a função, por exemplo, de dirigir caminhão. Caminhoneiros aqui. Estados Unidos, tudo aqui é logística. Se você pega as maiores empresas, a Amazon, o que é a empresa, uma das maiores empresas do mundo é? Logística. Você compra uma coisa na internet, 2 dias no máximo tá na sua casa. Aí você imagina, nossa, foi uma mágica, plim, surgiu lá na sua porta. Não, são pessoas por trás trabalhando para fazer esse sonho, essa meta, esse trabalho acontecer. Então, a logística aqui é enorme, é bizarra. É muita gente o tempo todo trabalhando com entrega, né? Tem várias empresas online que trabalham com entrega, o correio daqui, né, que é o FedEx.
Então tem várias coisas que funcionam aqui na base da logística, então essa mão de obra precisa muito, então eles incentivam muito, porque se os caminhoneiros pararem, igual vocês lembram, né, da greve que teve uma vez no Brasil que parou, o caos que ficou, o país inteiro parou, nada funcionou, o preço subiu, tudo, tem inflação. Então, isso é uma das coisas que eles precisam sempre incentivar, e eles pagam muito bem para esse tipo de mão de obra. Eles incentivam muito financeiramente também, porque eles querem essas pessoas fazendo essas funções e conseguiram deixar os Estados Unidos rodando, funcionando. Só para você ter ideia, no outro vídeo que eu gravei, eu falei que tem empresas que eles contratam equipes. Então, por exemplo, tem você mais um amigo que tem a licença de carteira de caminhão, chama CDL Classe A, que você pode tirar no DMV, né, que é o órgão que tira a sua carteira de motorista, sua drive license daqui, e aí você tem sua licença para trabalhar, tem você e um amigo. Essa empresa, ela contrata vocês, ou tem você mais 2 amigos, né, como se fosse essa equipe. E aí eles dão vários bônus de incentivo. Tem empresa que às vezes paga $7.500 só para você iniciar na função, para você e sua equipe, né, então você divide entre vocês, só para vocês iniciarem nessa função. Eles pagam em média $5.000 por semana. Então, se você divide isso para 2, vai ser $2.500 para cada. Se é você e mais 2 pessoas, então tem que dividir para 3, $1.700 para cada por semana. Então, por mês, chega perto de $10.000 por mês, fora os incentivos. E essas empresas, eles costumam dar férias pagas, eles costumam, às vezes, incentivar ali pagando plano de saúde, um plano de dentista, às vezes até faculdade eles podem incentivar. Então, eles dão vários bônus, vários benefícios, é uma puta de uma oportunidade, perdoe a palavra, né? Puta de uma oportunidade para quem realmente quer construir a vida nos Estados Unidos. Você imagina agora, você levando perto de 10 mil para casa, se você é um casal, sua esposa também trazendo mais renda, sua qualidade de vida perto da casa dos 10, 12, 15 mil dólares. Quantas coisas, quantos sonhos vocês não conseguem conquistar com esse valor? Só pra você ter uma ideia, se você quiser comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, você faz o caminho certinho, constrói seu crédito, você consegue pagar de taxa de juros uma taxa muito menor do que no Brasil. Só pra você ter uma ideia, você pode pagar de 3% a 4% ao ano de taxa de juros pra comprar essa casa. No Brasil, até onde eu sabia, era 8,5% ao ano. Ah, tá, é só esse número. Não, no final de você pagar tudo isso, é quase uma casa a mais. Faz os cálculos pra você ver, é quase uma casa a mais, lembrando que esses juros é seu tempo que você tem que conquistar, você dá seu tempo para ter dinheiro e você tá dando o seu tempo pro banco em forma de juros, que é o seu dinheiro, o tempo que você deu para conquistar. Então assim, em tudo, quando você tem essa linha de raciocínio, essa lógica, você fala, pô, caramba, quantas oportunidades eu tô deixando passar só de estar no Brasil e nessa murrinha que é para crescer, para prosperar no Brasil. Então aqui, quando você faz do jeito certo, você consegue ter sim muito acesso a essas oportunidades e construir uma vida com uma qualidade de vida muito maior se você fizer o beabá bem feito, óbvio bem feito, construir a sua base. Ah, se você ainda não sabe ou não se inscreveu, a gente tem um curso também gratuito com essas informações, falo assim, mais estratégicas, né, mais prático ali, um tutorialzinho mesmo, que é o curso do Mapa do Imigrante. Se você ainda não se cadastrou, vou deixar na descrição, coloca o seu e-mail que você vai receber ele no seu e-mail, acesso para você acompanhar todos esses vídeos ensinando de forma mais aprofundada sobre a vida nos Estados Unidos e o beabá, tá bom? Então deixa de se cadastrar. A outra opção de trabalho que eu quero compartilhar com vocês é o trabalho de nanny, né, de babysitter, que é o trabalho de babá aqui nos Estados Unidos. Pra quem não conhece um pouquinho da minha história, eu cheguei a trabalhar também 2 anos como babá aqui. Eu cuidei de... É um gêmeo, um casal de gêmeos ou 2 gêmeos? Não sei como fala. Eram 2 irmãos, eu peguei eles com 5 até 7 anos, mais ou menos, né? E era um trabalho muito tranquilo. Lógico, tem os altos e baixos ali, mas as funções é basicamente você cuidar da criança, então tudo em relação à criança. Colocar a roupa da criança pra lavar, às vezes buscar na escola, dar banho, brincar com a criança, entreter a criança, alimentar a criança, né? Então assim, você vai cuidar mesmo da criança. Era uma excelente oportunidade pra você melhorar o inglês, pelo menos pra mim, eu tentei sempre enxergar como se fosse um estágio, sabe? Eu tava ali, mas eu abri o meu ouvido, eu queria aprender, mas aprender o inglês porque eu sabia que isso ia me gerar outras oportunidades. Então pra você que tá pensando em vir para os Estados Unidos, você, principalmente para mulher que faz muito mais essa função, é uma ótima oportunidade. É um serviço tranquilo, que é um serviço dentro de casa. Então aqui em Massachusetts, que é um estado mais frio, você não vai estar exposto ao frio, você tá fazendo dentro de casa. É um serviço tranquilo, que você tá cuidando de criança, você, né, vincula, você cria um laço com aquela família, com aquelas pessoas, você aprende o inglês, então eu levo tipo como se fosse um estágio mesmo, sabe? Você melhora o seu idioma, o seu inglês. Então tem vários benefícios. Eles pagavam naquela época para mim $25
dólares por hora. Eu chegava a trabalhar, variava do dia, às vezes um pouco menos, mas eu já cheguei a trabalhar 9 horas por dia na família. Então 5 dias na semana, vezes 9 horas, dava tipo 225 dólares por dia. Entre 4 a 5 mil dólares no mês. Isso era um valor médio que eles me pagavam, né? Tem trabalhos aqui que vão pagar 20 por hora e vão precisar do dia inteiro também. Então fica nessa casa para trabalho básico, que você não vai precisar de um mega currículo, é cuidar de criança, é entregar o seu amor e aprender muito com essas crianças também. Então fica de recomendação. O aplicativo que eu usei para encontrar esse trabalho chama Urban Seater. Vou deixar também na descrição para que você consiga baixar. Eu acho que ele só funciona dentro dos Estados Unidos, eu não sei porque ele é bloqueado para fora, ele só funciona dentro dos Estados Unidos, mas se você já estiver aqui e tiver o interesse de baixar, faça o seu cadastro, né, crie o seu perfil lá, que você consegue encontrar essas opções de trabalho, encontrar com essas famílias e ter uma boa oportunidade nas suas mãos. Só pra vocês terem uma ideia, né, que eu falei que nessa época eu fazia às vezes renda extra com a Uber também, eu trabalhava lá e depois quando eu saía eu ainda fazia entrega de comida, então eu conseguia misturar os dois trabalhos, é muito comum às vezes as pessoas aqui terem 2 empregos também, e aí eu finalizava o dia na casa dos 300 dólares por dia, né, isso era uma meta que a gente tinha pra bater e era bem legal que a gente conseguia cumprir essa meta, então você consegue trazer muita renda pra casa, conseguir acelerar um pouco os seus sonhos porque você tá fazendo o beabá bem feito. E a última opção que eu trago aqui pra vocês é na função de pintor. Aqui é muito comum você ver imigrante trabalhando na área de pintura. E no site que eu vou compartilhar, que eu deixei aqui na descrição, que vocês vão ver depois desse vídeo, mostra lá, eles estão contratando vagas, às vezes eles pagam 50 mil dólares por ano pra fazer essa função. Então dá na média de 4 mil dólares por mês pra exercer essa função. E é uma função que você não tem que saber muito, né? Você vai aprendendo ali na hora, mas quanto mais você aprende, se você já tiver um inglês pelo menos legal ali pra se comunicar, é capaz de você subir de cargo também, ganhar mais por conta disso, melhor. Então, o problema só da área de pintura é que aqui no estado de Massachusetts, que paga melhor, por ser um estado frio, na época do inverno, pode ser que os serviços diminuam bastante e essas pessoas que trabalham nessa função vão ter que migrar para outra função, ou trabalhar em serviços internos, que é restaurante, ou delivery, né, fazer alguma outra função, porque não vai ter tanto trabalho de pintura externa, vai ter mais trabalho de pintura interna, quando é um condomínio, que você tem que pintar, uma casa, pintura interna, e aí essa pessoa já tem que estar preparada. Nos momentos, eu falo assim, né, se é a cigarra, né, que a cigarra, ela fica plantando o ano inteiro, porque ela sabe que o momento de inverno vai vir, de dificuldade pra ela se planejar. Então, essa se você... é a formiga, a cigarra fica só cantando. Ah, é? Eu troquei a história. Seja formiga. Seja formiga na história. A cigarra era folgada. A cigarra não. A formiguinha que planta nos momentos, né, nos dias lá, tá plantando pra colher também nos momentos difíceis. Então, se você quer trabalhar nessa função, já abre a sua mente, já fica planejando, já fica atento que pode ter esse lado negativo e aí você vai ter que se adaptar de novo pra uma nova função, tá bom? Essas foram as dicas. Vai lá no meu Instagram se você não me segue ainda, que é carla.marinho, com 2 Os no final. Se inscreva aqui no canal e tem um mapa do imigrante na descrição. Beijo, fui!